Bem com vocês? Deus vos abençoe onde quer que vocês se encontrem. Sai barulho no vídeo aí, vocês não se preocupam não, que aqui na rua de trás da minha casa tem um salão de festa. Então não tem dia nem hora, né? É a hora que o povo quer comemorar. Então a gente vai gravar mais esse conteúdo para edificação do coração de vocês, dos nossos corações. E desde já eu agradeço pela companhia de todos vocês. Vamos lá para mais um vídeo. Os narcisistas, eles precisam de quê? O que é que narcisista busca? O que eles querem realmente? O não para um narcisista, entenda uma coisa, um não para um narcisista é inaceitável. Você ter que dizer o não para o narcisista, você estará dizendo sim para você. E quando você diz sim para você, você está dizendo para o narcisista: eu não aceito ninguém me ferir. E o que é que o narcisista busca? Ferir mais pessoas. Então observe, todos os narcisistas, eles vivem à espera de um momento ou de um descuido das suas vítimas para poder puni-las. E por quê? Eles amam punir as suas vítimas. Porque eles carregam dentro deles um medo que ele gostaria nunca que uma vítima descobrisse que ele tem esse medo. Ele tem um medo interno dentro dele de ser rejeitado pela própria vítima que ele estava torturando. Isso é um dos medos que os narcisistas carregam. Então, eles sabem que uma hora a vítima vai sacar que é um jogo e vai querer se mandar dessa relação, onde ela está se relacionando e o narcisista está jogando. Então, como eles se veem no poder, eles se veem, narcisistas se veem no pódio do poder, eles vão tentar fazer vários mini descartes para enfraquecer suas vítimas, para ver elas sentindo aquilo que eles não gostaria de sentir caso seja você que o tenha dado contato zero ou tenha descartado. Ele odeia ter essa ideia de que alguma vítima possa o descartar. Por isso, ele provoca toda essa situação para que a vítima sinta a dor do desprezo antes dele sofrer um desprezo nas mãos de uma vítima, que é o contato zero. Então, eles fazem as vítimas viverem tudo isso. E por que eles fazem isso? Eles querem te convencer a qualquer custo de que as vítimas são inferiores a eles. Sempre será a vítima, nunca serão eles, nunca virão deles. Então compreendam uma coisa, o narcisista ele foge da própria sombra dele o tempo todo. E narcisista sabe sim que eles são ruins, perversos e gostam de exercer a função narcísica. Há pessoas que dizem que eles não sabem. Eles sabem sim, senão eles cortavam o pulso e rasgavam o dinheiro. Eles não cortam o pulso, nem rasgam dinheiro, mas gostam de ver a dor na vida de alguém. Então eles sabem o que eles estão fazendo. E gostam do que fazem. Quando eles aplicam
silêncio. E às vezes o silêncio é bem prolongado. Aí entra com o gatilho da tortura, ou torturar. Gente, isso é de gente pequena. Vou silenciar a um longo prazo e vou torturar. Isso é uma mentalidade de gente pequena. Quem é maduro conversa. Então deixa o narcisista, inflamado no próprio silêncio dele e se dê a oportunidade de melhorar tudo e partir para uma outra etapa de algo que você ainda não viveu. Só fica no lugar continuando a sofrer perda quem não entende o que é o valor do ganho. Porque nesse estado aqui, quando o narcisista ele já está jogando desse jeito, com silêncio prolongado, uma tortura mais intensa, o que acontece? O narcisista já está mudo em si, por si só. Ele está dizendo que ele já está sem voz, já está sem argumento. Ele já não tem nem conversa, já não gosta de conversar, já não é de dialogar. Mas a partir desse momento aqui, ele já perdeu a própria voz. Esse silêncio é prolongado, isso que eu quero que você entenda. É assim que eles se veem no mundo deles. Então, eles já perderam a própria voz. Tanto a voz interna, como a voz externa. Interna porque eles gritam dentro deles. E a externa que mesmo que eles falam, ninguém vai os ouvir. Porque você já está entendendo da manipulação que eles fazem. Então, é você que vai dar a resposta que o narcisista não esperava. Narcisista esperava, mediante esse silêncio prolongado e uma tortura mais elevada, que a vítima rastejasse para ele. Mas como a vítima pode rastejar para alguém que já perdeu a própria voz? Alguém que não tem nem domínio de si próprio. Então, quando você não dá ao narcisista aquilo que ele esperava, e ele se sente um ser despedaçado nele, porque eles já são assim, mas você só piora o estado de um narcisista. Narcisista jogou, mas você viveu. Tá aí a diferença. Você era real, você sentiu, você dedicou. O narcisista só jogou. Então seja você uma pessoa imanipulável. Leia o narcisista antes que ele continue aplicando as manipulações. Narcisista sabe que se ele te dá um presente com muita vontade de celebrar algo com você, num momento talvez você até aceita, depois desse presente, ele tem coragem de apertar o pior gatilho de manipulação para você se mutilar sozinha. Você sente vontade de desaparecer do mundo, porque você não consegue entender um bem disfarçado de mal, um mal disfarçado de bem. É uma mistura de engano com verdade. Então compreenda. Você precisa entender desses transtornos e compreender que relacionamento com narcisista não tem salvação, não tem conserto, não existe. Quem relaciona com o narcisista são as vítimas. Narcisista não busca relacionamento com ninguém. E o louco sempre será você. Então, para você ter uma relação saudável, você precisa estar saudável. Você precisa voltar para você. Então, quando você dá um tchau pro narcisista, você está dizendo, acabou. Quem está dizendo que acabou é você. E o narcisista não sente quando você fala acabou. E ele até tenta voltar para jogar com as suas emoções. Por que ele não sente? Porque o narcisista nunca existiu nessa relação.
eles imitam fazer o bem para suas vítimas. Só que as vítimas deveriam fazer com eles de uma vez por todas, que é dar o contato zero, sair e se curar. Mas eles imitam fazer o bem às suas vítimas para que elas fiquem e não dê o contato zero. Vocês estão entendendo? Então, quando eles aplicam esses gatilhos, eles já fazem para adoecer. Eles jogam, silenciam, bloqueiam, desbloqueiam, fala, fica mudo, aparece, some, tá por cima, tá por baixo. É grande demais e no outro dia é vítima. É uma pessoa totalmente desequilibrada. Então compreenda as coisas. Em todo o tempo, o narcisista parecia que estava dando voz de comando para suas vítimas e elas obedecendo. Porque tudo que interessava para ele é mandar. É como se ele estivesse exercendo uma voz em cima da vida de alguém, uma autoridade, mas uma autoridade que eles nunca tiveram. Então entenda, o certo seria a vítima, perceber, entender que é um jogo e que ela pensava que era uma relação e que a partir desse momento que ela entendeu que é um jogo, ela vai dar o contato zero, pedra cinza, sumir e cuidar da vida dela. É o certo que deva ser feito. Então, a vida, gente, é para viver. Você, eu, a gente que é normal sabe disso. A vida é para viver. Porque cada vez que a vítima se rasteja, ela está dando ainda mais poder para o narcisista. Então você pode sair de cabeça erguida, como eu já disse, sem sequer dizer adeus. De uma tacada só. Por isso, é importante buscar, conhecer de tudo um pouquinho. Valorize a neurociência, terapia, que é excelente na cura, psicologia, que a gente ama, e você vai detectar tudo sem perguntar nada para ninguém, porque você aprendeu o que é um jogo narcísico, o que é se sentir doente para ver o outro parecendo ser são. O narcisista parece ser são, ele fica parecendo ser são, para que as pessoas percebam que as vítimas estão doentes. Tudo uma troca de lugar, gente. Então compreenda isso aqui. A partir do momento que a gente precisa discutir com o narcisista para tentar provar que está certo, a gente já está indo para o nível deles. Então, quando a gente precisa discutir, a gente já está dizendo que a gente não é ouvido. E nós estamos perdendo o nosso respeito cada vez que a gente entra numa DR diante dessa pessoa narcísica. Como nós já falamos isso outras vezes. Como dizem por aí, um pingo, para quem entende, um pingo se torna uma letra. Para um bom entendedor, como você entende muito bem o que acontece, você vai saber ler o narcisista antes que o pior aconteça. Não porque você já sabe muito, não porque você já sofreu muito, não porque você foi vítima, mas porque você sempre quer aprender um pouco mais. E é assim a vida. A vida vai se desenvolvendo, vai evoluindo, você vai amadurecendo, cada dia se superando, alegre, feliz, somando e assim sucessivamente. Isso é uma vida longe de um narcisista. Você dá passos mais assertivos rumo à sua própria vida. Então a todos vocês, meu muito obrigada, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. E eu gostaria de enfatizar, compartilhe nosso trabalho, deixe seu like, que vocês vão crescer, fortalecer, amadurecer cada dia mais, rumo à recuperação de vocês, ao ponto de se tornarem pessoas irreconhecíveis.
caso encontrem com um narcisista ou ex-narcisista na rua. Seja irreconhecível, fortalecida rumo à sua cura, à sua recuperação. Forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.